Você já se sentiu no olho de um furacão, mesmo estando parado em silêncio? Como se as exigências do mundo, os ruídos da vida moderna, e os problemas que parecem não dar trégua criassem um redemoinho ao seu redor. Essa sensação não é incomum. Para muitos, é o estado natural. Mas o que poucos sabem é que existe uma forma de permanecer calmo mesmo quando tudo parece desmoronar. E ela não vem de fora. Ela nasce dentro de nós. É sobre isso que vamos falar. A filosofia estoica, tão antiga quanto poderosa, nos ensina que a serenidade não depende da ausência de problemas, mas da forma como escolhemos reagir a eles. Imagine por um instante que, em vez de se desesperar quando algo sai do controle, você simplesmente respira fundo, encara o fato e age com calma. Parece impossível? Os estoicos provaram que não é. Para começarmos essa jornada, quero que você aceite um desafio. Um exercício simples, mas transformador. Observe a sua mente. Isso mesmo. Só observe. Preste atenção em como você reage às pequenas coisas do dia. Quando alguém te interrompe, quando uma notícia ruim aparece, quando algo atrasa ou quando algo que você queria não acontece. Qual é sua reação imediata? Irritação? Ansiedade? Silêncio? Raiva? Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. E isso muda tudo. Porque se o que nos afeta é o julgamento, e não o fato em si, então temos poder. Temos escolha. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. A primeira chave para uma vida mais leve está aqui. Reconhecer essa fronteira invisível entre o que está ao nosso alcance e o que não está. Quando você tenta controlar tudo, o mundo se torna um inimigo. Mas quando você entende que certas coisas simplesmente não podem ser moldadas pelas suas vontades, a vida começa a fluir de outro jeito. Vamos aplicar isso a algo simples: o trânsito. Você está atrasado, preso em uma fila interminável de carros. O que pode fazer? Gritar? Buzener? Ficar com raiva? Isso muda alguma coisa? Não. O trânsito continua lá. O que muda é você. Se, naquele momento, você escolhe ouvir uma música que gosta, refletir sobre algo importante ou simplesmente observar o que está ao redor, você retira o peso da situação. Isso é o estoicismo em ação. Outra base essencial dessa filosofia é o **valor do silêncio ***. Em um mundo onde todos querem falar, se posicionar, responder rápido, opinar sobre tudo, o silêncio se tornou um ato de rebeldia. Mas não qualquer silêncio. Não o silêncio de quem se omite, mas o silêncio de quem escolhe com sabedoria o que vale ou não apenas ser dito. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado no calor do momento? Quantas discussões começaram com uma frase que poderia ter sido evitada? Os estoicos nos ensinam a falar menos, mas com mais significado. Falar quando for útil. Falar quando for necessário. Falar com gentileza, mesmo na firmeza. E principalmente saber quando calar. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. Ele é cheio. Cheio de controle, de consciência, de domínio interno. Ele é o espaço onde você se reconecta consigo mesmo. Onde você ouve seus próprios pensamentos, sem a pressa do mundo. Faça um teste. Separe 5 minutos do seu dia. Sem celular, sem TV, sem música. Apenas você e o silêncio. No começo, vai parecer estranho. Talvez até desconfortável. Mas com o tempo, você começa a se ouvir de verdade. Começa a perceber o que está sentindo, o que está pensando. E nesse espaço, algo poderoso acontece. Você começa a entender o que realmente importa. Esse momento de escuta interna também te prepara para algo essencial: ouvir o outro. Na maioria das conversas, estamos mais preocupados em responder do que em entender. Mais interessados em falar do que em escutar. Mas o verdadeiro poder está em ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir com empatia. Ouvir com presença. Quando você ouve alguém de verdade, não apenas as palavras, mas o que está por trás delas, você cria uma conexão real. E muitas vezes, essa escuta silenciosa resolve mais do que 1000 conselhos. Às vezes, a pessoa só precisa ser ouvida. Só precisa saber que sua dor foi reconhecida. Que sua presença importa. O silêncio também é um escudo contra o caos externo. Quando somos provocados, criticados ou ofendidos, o impulso imediato é revidar. Mas se aprendermos a respirar e silenciar, mostramos que temos domínio sobre nós mesmos. Que não somos marionetes emocionais de outras pessoas. Que nossa paz não está à venda. Isso não significa ser passivo. Significa ser firme sem ser reativo. Significa escolher batalhas. Significa que sua energia não será desperdiçada em confrontos que não levam a nada. Ser estoico, portanto, é mais do que ler frases bonitas ou admirar pensadores antigos. É viver.
Viver com intenção. Viver com presença. Viver com uma tranquilidade que vem do entendimento de que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser feito, nem tudo precisa ser vencido. É um treinamento diário. Um cultivo constante da mente. E tudo começa nesse simples, porém profundo, reconhecimento. Você não precisa controlar tudo para estar em paz. Você só precisa controlar você. Vamos explorar como o poder do hábito molda esse modo de viver. Porque não basta entender intelectualmente. É preciso praticar, todos os dias. Mesmo nos dias difíceis. Principalmente neles. Agora que você já começou a perceber a força que existe no simples ato de observar seus pensamentos, silenciar o ruído externo e separar o que está ou não sob seu controle, é hora de irmos além. Vamos falar sobre hábito. Não o hábito como algo automático e sem consciência, mas como ferramenta de transformação. Porque no fim das contas, não é o que você faz de vez em quando que te molda, é o que você faz todos os dias. Imagine a sua vida como um campo vasto. Cada ação que você repete é como um passo sobre o mesmo caminho. Com o tempo, aquele trajeto se torna uma trilha. Depois, um caminho batido. Logo, uma estrada. O problema é que muitas vezes caminhamos todos os dias na direção errada, sem perceber. E aí, quando olhamos ao redor e vemos onde chegamos, pensamos que foi o acaso. Não foi. Foi hábito. Foi decisão após decisão acumulada. Os estoicos entendiam isso com clareza impressionante. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias em seu diário reflexões para si mesmo. Não porque ele queria parecer sábio para os outros, mas porque sabia que a mente precisa ser treinada constantemente. Que a virtude não é um estado permanente, mas um exercício diário. E é aqui que entra a ideia central. Agir como se nada nos incomodasse não é sobre ignorar o incômodo, mas sobre criar uma estrutura mental e emocional que o torna irrelevante. Essa estrutura é feita de hábitos. Hábitos de pensamento, de reação, de percepção. Pense em um dia difícil. Um daqueles dias em que tudo parece dar errado. Alguém te trata mal, você recebe uma notícia ruim, as coisas atrasam, surgem problemas inesperados. Agora imagine duas versões suas. Uma que está completamente despreparada emocionalmente e outra que vem cultivando hábitos estoicos diariamente. Qual das duas lida melhor com esse dia? A resposta é óbvia. A pessoa que se treinou, que desenvolveu práticas mentais, que aprendeu a separar fato de julgamento, que tem o hábito de respirar antes de reagir, de ouvir antes de falar, de refletir antes de decidir. Essa pessoa não está imune à dor, mas está pronta para enfrentá-la. Por isso, quero te convidar a escolher um hábito estoico para começar ainda hoje. Algo simples, prático, mas que tenha um impacto real. Aqui vão algumas sugestões. Revisão noturna Antes de dormir, se pergunte: o que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso? Onde perdi a calma? O que posso fazer melhor amanhã? Essa prática, ensinada por Sêneca, ajuda a trazer consciência e corrigir rotas antes que elas se tornem permanentes. 2. Visualização negativa Todos os dias, por alguns minutos, imagine algo que você teme acontecer. Não para se atormentar, mas para se preparar. Pense: se isso acontecesse, o que eu poderia fazer? Como posso reagir de forma sábia? Essa prática te fortalece. 3. Foco no presente Sempre que perceber que está ansioso por algo que ainda não aconteceu ou remoendo algo que já passou, diga a si mesmo: isso não está acontecendo agora. Eu volto para o presente. Esse é o único tempo que você realmente possui. 4. Ato de gratidão diária Liste mentalmente ou por escrito 3 coisas pelas quais você é grato. Faça isso todos os dias. Mesmo que sejam coisas simples. Principalmente se forem simples. Isso muda sua percepção de escassez para abundância. 5. Respiração consciente Ao longo do dia, especialmente em momentos de tensão, pare e respire profundamente por 3 vezes. Isso acalma o sistema nervoso e ajuda a restaurar a clareza. Esses hábitos não exigem que você tenha tempo ou recursos. Exigem apenas intenção. E com o tempo, começam a transformar sua forma de existir no mundo. Você passa a reagir com mais calma. A sentir menos urgência em se defender. A aceitar o que não pode controlar sem se render. A viver com mais presença e menos distração. Outro ponto essencial no cultivo de hábitos estoicos é entender que recaídas fazem parte do processo. Você vai errar. Vai perder a paciência. Vai reagir impulsivamente. E está tudo bem. Desde que não use isso como desculpa para desistir. Os estoicos não pregavam perfeição. Eles ensinavam persistência. Marco Aurélio dizia: quando você se levantar de manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas,
ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Tudo isso acontece porque eles não distinguem o bem do mal. Ele não dizia isso com pessimismo. Dizia com preparação, com realismo. Porque entender o que pode acontecer nos prepara para não reagir de forma desnecessária. Você vai encontrar frustrações no seu caminho. Mas se cultivar a prática de responder com calma, com racionalidade, com consciência, essas frustrações deixam de ser muros e viram degraus. Cada uma delas se torna uma oportunidade de crescimento, de domínio pessoal, de fortalecimento. Um hábito importante que poucos desenvolvem é o de se observar sem julgamento. A maioria das pessoas ou se culpa demais, ou se justifica demais. Nenhum dos dois extremos ajuda. O ideal é olhar para si com clareza, reconhecer os erros, sem drama, e reconhecer os acertos, sem vaidade. O progresso verdadeiro mora nesse equilíbrio. Por fim, lembre-se, a mente é como um jardim. Se você não plantar deliberadamente, o mato cresce. Se você não cultivar boas ideias, os velhos padrões tomam conta. E o que os estoicos nos ensinam é que você pode ser o jardineiro da sua própria mente. Plante hábitos que te tornam mais forte, mais calmo, mais sábio. Reforce todos os dias aquilo que você quer se tornar. Porque no final, você é o que você repete. E agir como se nada te incomodasse não é um truque, é um reflexo. E agora que você já entendeu o papel dos hábitos na construção dessa força interior, vamos avançar para o próximo passo. Como a meditação, essa prática tão antiga e às vezes subestimada, pode ser o solo fértil onde todos esses hábitos crescem. É hora de silenciar por dentro e descobrir o que realmente mora aí dentro. A mente, quando deixada solta, se comporta como um cavalo selvagem. Corre para todos os lados, reage ao menor estímulo e arrasta você junto. E se existe uma ferramenta poderosa para domá-la, essa ferramenta é a meditação. Não estamos falando aqui de sentar em posição de lótus e esvaziar a mente como se fosse um monge no topo de uma montanha. Nada disso. Estamos falando de um exercício prático, aplicável, profundamente transformador, exatamente como os estoicos praticavam. A meditação estoica é simples em estrutura, mas profunda em impacto. Ela não exige um lugar especial, roupas especiais ou mesmo muito tempo. O que ela exige é presença, consciência, vontade de olhar para dentro, mesmo quando o que se vê lá não é confortável. Pense, quantas vezes, no seu dia, você está realmente presente? Não apenas fisicamente, mas mentalmente presente. Quando conversa com alguém, está ali ou já está pensando na resposta, no problema do trabalho, na notificação do celular. Quando come, sente de verdade o sabor da comida ou apenas mastiga no automático enquanto navega em outra aba mental? Estar presente é um hábito que pode ser treinado. E a meditação é o campo de treino. Quando você senta, respira e observa o que está acontecendo dentro de você, começa a perceber o quão agitada sua mente realmente é. Os pensamentos surgem como ondas, um atrás do outro, sem parar. Mas com o tempo, você aprende que pode observá-los sem se agarrar a eles, sem ser levado por eles. Isso é poderoso, porque no dia a dia, somos levados por emoções disfarçadas de pensamentos. Um comentário mal interpretado vira uma tempestade interna. Um atraso vira uma tragédia. Uma crítica vira um ataque pessoal. Mas se você treina sua mente a observar sem reagir, começa a perceber que esses pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. E você não precisa correr atrás de cada uma. Marco Aurélio, o imperador filósofo, praticava algo muito próximo da meditação moderna. Suas meditações eram justamente isso, reflexões íntimas, escritas para si mesmo, onde ele analisava seus erros, suas atitudes, seus pensamentos. Ele observava-se com distanciamento, como se fosse um terceiro olhando de fora. E ali, naquele espaço de observação sem julgamento, surgia a clareza. Clareza essa que nós também podemos desenvolver. A prática da meditação estoica começa assim. Sente-se, feche os olhos e respire. Não tente controlar a respiração, apenas observe. Observe o ar entrando, saindo. E quando perceber que sua mente começou a divagar, traga-a de volta. Sem raiva, sem frustração. Só traga de volta. Essa é a prática. Você pode começar com 5 minutos por dia. Depois 10. O tempo é menos importante do que a constância. Com o tempo, você vai notar que está mais calmo, que demora mais para se irritar, que consegue perceber seus sentimentos antes que eles explodam. Isso é autocontrole. Isso é força interior. E começa no silêncio. Outro tipo de meditação útil dentro da visão estoica é o que hoje chamamos de mindfulness, atenção plena. Mas para os estoicos, era simplesmente viver com consciência. Caminhar prestando atenção no caminhar. Comer prestando atenção no sabor. Ouvir alguém realmente ouvindo.
Viver o momento presente como se fosse o único, porque é o único. Os estoicos também utilizavam a meditação como preparação para adversidades. A famosa premeditatio malorum, ou premeditação dos males, consistia em imaginar as dificuldades que poderiam acontecer, não para viver com medo, mas para se preparar emocionalmente. Ao imaginar que você pode perder algo, ou alguém, ou passar por um desafio, você se torna mais resiliente se isso acontecer. E se não acontecer, você valoriza mais o que tem. Muitas pessoas confundem isso com pessimismo. Mas o estoicismo não é sobre esperar o pior. É sobre estar pronto para ele, sem se desesperar. É sobre blindar a mente contra o impacto inesperado, criando uma estabilidade interna que não depende das circunstâncias externas. Quando você começa a meditar regularmente, cria esse espaço interno. Um tipo de abrigo onde pode retornar sempre que o mundo lá fora estiver em chamas. E nesse espaço, você lembra: você não é seus pensamentos. Você não é sua ansiedade. Você não é a raiva que sente, nem o medo que te paralisa. Você é quem observa tudo isso. E quem observa, pode escolher. Essa escolha é o coração do estoicismo. Escolher não reagir no impulso. Escolher pensar antes de falar. Escolher agir com intenção. Escolher manter a calma mesmo quando todos ao redor perderam a deles. Claro, nem sempre é fácil. Existem dias em que tudo conspira contra você. Mas a prática constante da meditação te prepara para esses dias. Como um guerreiro que treina antes da guerra, você fortalece sua mente antes da tempestade. E quando ela vier, você não vai desmoronar. Vai respirar. Observer. Agir com sabedoria. Além disso, a meditação aprofunda o autoconhecimento. Quando você se senta em silêncio todos os dias, começa a perceber padrões. Começa a notar que certos pensamentos sempre aparecem. Que certas inseguranças retornam. E nesse reconhecimento silencioso, você encontra um mapa. Um mapa para entender melhor quem você é e onde precisa mudar. Porque no fim, o estoicismo é isso. Uma jornada de melhoria contínua. Não para ser perfeito, mas para ser melhor do que ontem. E a meditação te dá as ferramentas para isso. Ela não resolve todos os seus problemas, mas te fortalece para enfrentá-los com mais presença, clareza e tranquilidade. Então, se hoje você se sente agitado, impaciente, sobrecarregado, comece. Sente-se por 5 minutos. Respire. Observe. Só isso. Não espere perfeição. Espere consistência. E com o tempo, você não só vai se sentir diferente, vai agir diferente. Vai viver diferente. E quando isso acontecer, você terá descoberto algo que muitos passam a vida buscando. O poder de estar inteiro, mesmo quando o mundo está em pedaços. O poder de não se abalar facilmente. O poder de viver com calma, mesmo no caos. Agora que você compreende o papel da meditação na construção dessa força interior, está pronto para. A serenidade é fácil quando tudo está em paz. O verdadeiro teste começa quando as coisas fogem do controle, quando a vida nos empurra sem aviso, quando somos colocados frente a frente com imprevistos, injustiças e pressões. É aí que se separa quem fala de calma e quem a pratica. E é exatamente nesse território que o estoicismo se fortalece. Manter a calma diante das adversidades. Todos nós enfrentamos dias difíceis. A diferença está em como escolhemos passar por eles. A maioria das pessoas reage automaticamente. Se algo dá errado, se irritam. Se são contrariadas, discutem. Se são criticadas, se fecham ou atacam. É compreensível. Mas compreensível não significa inevitável. Existe uma outra maneira. Existe a escolha consciente de manter a mente tranquila, mesmo quando o mundo lá fora parece desmoronar. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. É uma afirmação forte. Porque nos tira a desculpa confortável de colocar a culpa no mundo. Nos força a olhar para dentro e aceitar. Somos nós que aumentamos ou diminuímos o impacto das coisas. E é esse poder que o estoicismo nos devolve. Vamos ser práticos. Imagine que você tem um dia inteiro planejado e, de repente, tudo muda. Um imprevisto surge. Um cliente cancela. Alguém da sua equipe falha. O carro quebra. Seu plano desmorona. Qual é sua primeira reação? Você se revolta? Se fecha? Reage com raiva? Ou respira, aceita o que não pode mudar e adapta o que pode? Essa pequena pausa entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade estoica. É o momento onde você decide se será escravo da emoção ou senhor da sua mente. E isso se treina. Cada situação desafiadora é uma academia para o espírito. Cada adversidade, uma chance de crescer. E não, isso não significa ignorar os problemas. Pelo contrário, significa olhar para eles com clareza. Sem exageros.
sem catastrofizações, sem transformar tudo em crise. O estoicismo nos ensina que a gravidade de uma situação raramente está no fato em si, mas na narrativa que construímos sobre ele. Imagine agora alguém te tratando com desrespeito. A reação comum seria retrucar, se impor, mostrar que não aceita ser tratado assim. Mas o estoico não reage por impulso. Ele pensa: essa pessoa está agindo assim por ignorância, por dor, por impulsividade. Isso não tem a ver comigo, mas com ela. E então, ao invés de entrar no jogo emocional, ele escolhe o silêncio. Ou uma resposta firme, mas calma. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Domínio sobre si mesmo. Porque dominar os outros pode ser força, mas dominar a si mesmo é poder. E é exatamente isso que os estoicos buscavam. O poder de manter a mente serena em qualquer circunstância. Outro ponto crucial é entender que as adversidades são inevitáveis. Não importa o quanto você planeje, se esforce ou se prepare, haverá dias difíceis. A diferença está em como você os interpreta. Você pode vê-los como injustiças, como castigos, como sinais de fracasso. Ou pode vê-los como oportunidades de treinamento. Como testes do que você acredita. Como provas do quanto você está comprometido com a sua própria evolução. Imagine alguém que treina o corpo todos os dias. Quando surge um obstáculo físico, ele não se desespera. Está preparado. O mesmo acontece com a mente. Se você cultiva a prática diária da reflexão, da meditação, do autocontrole, então, quando algo dá errado, você não entra em pânico. Você respira, Analisa. e age com estratégia. É claro que isso não significa que você nunca mais vai sentir raiva, frustração ou tristeza. Mas significa que esses sentimentos não vão te controlar. Você sentirá, mas não se afogará neles. Sentirá, mas escolherá como agir. Isso é maturidade emocional. E maturidade não vem com o tempo, vem com o treino. Outra estratégia valiosa é a visualização da impermanência. Tudo passa. A dor, a crise, o conflito. Nada permanece. E quando você lembra disso em meio ao caos, algo muda. Você percebe que não precisa resolver tudo imediatamente. Que pode esperar. Respire. Que as coisas se transformam. Isso te dá uma força serena. Uma paciência ativa. Um olhar mais amplo. E aqui entra um dos maiores segredos do estoicismo. A perspectiva. Ver as coisas de cima. Ampliar o olhar. Não se deixar dominar pelo agora, mas entender que cada momento faz parte de algo maior. O que hoje te parece insuportável, amanhã será só uma lembrança. E talvez até uma boa história. Pratique isso. Quando algo te tirar do eixo, feche os olhos e pergunte a si mesmo: isso vai importar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Muitas vezes, a resposta será não. E só essa pergunta já alivia a tensão. Porque te lembra do que realmente importa. Do que vale sua energia. Do que merece sua paz. E lembre-se, sua paz é responsabilidade sua. Não é obrigação do mundo te oferecer calmaria. É sua tarefa encontrar serenidade mesmo em meio à turbulência. E isso se conquista. Se constrói. Um dia de cada vez. Um desafio de cada vez. Manter a calma diante das adversidades não é um talento. É uma escolha repetida até virar virtude. É o reflexo de quem entendeu que as circunstâncias externas não definem sua vida. Suas reações sim. E quanto mais você pratica, mais essa calma vira parte de quem você é. Você já compreende como agir com tranquilidade mesmo nos momentos mais turbulentos. Está pronto para avançar mais um passo. Vamos explorar como refinar sua percepção do mundo, treinar seu olhar para ver as situações com mais clareza, menos julgamento e mais sabedoria. A forma como você percebe o mundo determina, em grande parte, como você vive. A realidade externa é, em muitos casos, neutra. Mas a lente através da qual você a interpreta pode distorcer tudo. Refinar essa lente é o que diferencia uma mente em conflito constante de uma mente serena. E é sobre isso que vamos falar agora. Sobre a arte de refinar sua percepção. Imagine duas pessoas vivendo exatamente a mesma situação. Uma delas interpreta o ocorrido como uma tragédia pessoal. A outra, como uma oportunidade de aprendizado. O que mudou? A percepção. O fato é o mesmo, mas a forma de enxergá-lo muda completamente a experiência. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que o sofrimento não vem dos eventos, mas da interpretação que fazemos deles. Epicteto dizia: as coisas em si não nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa é uma das ideias mais poderosas do estoicismo, e uma das mais difíceis de aplicar de forma consistente. Porque a nossa mente, por padrão, julga. Julga tudo o tempo todo. Uma mensagem não respondida já é vista como desinteresse. Um atraso já é falta de respeito.
Um olhar atravessado já é crítica. E quase sempre estamos errados. Mas reagimos como se estivéssemos certos. Refinar a percepção começa com consciência. É preciso começar a observar os próprios julgamentos automáticos. Quando algo acontecer e uma emoção surgir, raiva, medo, frustração, pare. Não reaja ainda. Se pergunte: o que eu estou interpretando aqui? Quais suposições estou fazendo? Isso é um fato ou uma história que minha mente criou? Essa pausa entre o acontecimento e a reação é um território sagrado. É nela que você começa a assumir controle sobre sua vida. Porque quando você não questiona suas percepções, vive à mercê delas. E muitas vezes, elas te enganam. Um exercício poderoso para treinar isso é tentar descrever os acontecimentos sem adjetivos. Sem interpretação. Apenas os fatos. Por exemplo, em vez de pensar ele me tratou com desprezo, diga ele falou comigo com o tom de voz mais baixo, sem me olhar nos olhos. Isso te força a sair da narrativa emocional e entrar na observação neutra. Outro ponto fundamental é entender que muitas de nossas reações emocionais são heranças. São padrões que aprendemos ao longo da vida, com nossos pais, com experiências antigas, com traumas que deixaram marcas. E que agora se repetem automaticamente. Refinar a percepção também é identificar essas heranças e decidir se ainda fazem sentido. Às vezes, reagimos com intensidade a algo pequeno porque, no fundo, não estamos reagindo ao presente, mas ao passado. Uma crítica no trabalho toca na ferida da rejeição da infância. Uma frustração amorosa reativa o medo do abandono. Sem perceber, trazemos o peso de décadas para um instante. E isso distorce completamente a realidade. Mas quando você se observa com mais honestidade, começa a perceber esses padrões. Começa a entender que nem tudo é sobre o outro. Que nem tudo é pessoal. E que, muitas vezes, você está vendo o mundo não como ele é, mas como está por dentro. E essa percepção muda tudo. Os estoicos recomendavam um tipo de autoexame diário. Ao final do dia, refletir sobre as emoções sentidas, os julgamentos feitos, as decisões tomadas. Não com culpa, mas com clareza. Pergunte-se: o que hoje eu interpretei de forma equivocada? Onde deixei que minhas emoções nublassem meu julgamento? Como posso ver isso com mais objetividade amanhã? Essa prática cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você reflete sobre suas percepções, mais fácil fica identificá-las em tempo real. Com o tempo, você começa a notar que certos pensamentos sempre surgem nas mesmas situações. Que certos gatilhos sempre te tiram do eixo. E a partir disso, pode começar a reprogramar sua resposta. Refinar a percepção também envolve desenvolver empatia. Quando você tenta ver o mundo pelos olhos do outro, sua reação muda. Você entende que aquela grosseria talvez veio de um lugar de dor. Que aquela frieza talvez seja autoproteção. Que aquela crítica talvez seja projeção. Isso não significa justificar tudo, mas significa entender mais. E, entendendo mais, você sofre menos. Empatia é uma forma de sabedoria, porque ela desmonta a ilusão de que o mundo gira ao nosso redor. Te tira do centro do palco e te coloca como parte de um todo muito mais complexo. E, ao fazer isso, suaviza seus julgamentos. Acalma suas reações. Abre espaço para o silêncio onde antes havia grito. Além disso, desenvolver uma percepção refinada exige abertura para feedback. Você não enxerga tudo. Sua visão é limitada por definição. Por isso, ouvir pessoas confiáveis, dispostas a apontar pontos cegos, é essencial. Não como crítica destrutiva, mas como parte do processo de lapidação da sua consciência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Mas esse poder sobre a mente só é possível quando você consegue ver com clareza o que está acontecendo dentro dela. Sem filtros. Sem máscaras. Sem histórias. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Encarar a si mesmo com honestidade radical. Reconhecer quando está julgando demais. Quando está preso em narrativas. Quando está reagindo a fantasmas do passado. Mas é justamente aí que mora a libertação. Porque você só pode transformar aquilo que reconhece. Com uma percepção mais limpa, você passa a responder com mais inteligência, a agir com mais estratégia, a viver com mais leveza. Porque não fica mais preso no que não existe. Porque não sofre mais por ilusões. Porque não transforma pequenos eventos em grandes tormentas. Refinar sua percepção é como limpar as lentes dos seus óculos internos. O mundo continua o mesmo, mas você enxerga diferente. E ao enxergar diferente, você vive diferente. Você aprendeu a observar o mundo com mais neutralidade e clareza. Vamos dar mais um passo. Entender como resolver conflitos com calma e razão.
Porque uma mente refinada também sabe lidar com os choques inevitáveis das relações humanas sem se perder em ruídos emocionais. Conflitos fazem parte da vida. Onde existem pessoas, existem diferenças. Diferentes histórias, expectativas, maneiras de ver o mundo. E por mais que tentemos evitá-los, cedo ou tarde, eles batem à porta. A questão nunca foi sobre viver sem conflito, mas sim sobre como enfrentá-los. É aqui que o estoicismo entra como uma bússola silenciosa, nos guiando por dentro, quando tudo parece ruído por fora. Os estoicos compreendiam que o conflito externo muitas vezes nasce de um conflito interno. E que se você não resolve as batalhas dentro de si, vai sempre travar guerras com os outros. Por isso, o primeiro passo para resolver qualquer conflito é olhar para dentro. Antes de apontar, questione. Antes de reagir, investigue. Por que isso me incomodou tanto? O que, exatamente, estou tentando proteger aqui? Minha paz ou meu ego? A autoconsciência é o pilar da resolução racional. Porque sem ela, você entra no conflito armado por dentro, pronto para ferir, para provar um ponto, para vencer. Mas o estoico não busca vencer o outro. Ele busca vencer a si mesmo. Domar o impulso. Controller arriva. Substituir o julgamento por curiosidade. A pressa por escuta. A acusação por observação. Pense nas últimas discussões que você teve. Quantas delas realmente resolveram algo? Quantas foram apenas explosões emocionais mascaradas de argumentos? Quantas poderiam ter sido evitadas com silêncio, com empatia ou com um simples "me explica melhor"? Resolver conflitos com calma não é sobre submissão. É sobre sabedoria. É entender que em muitas situações, o melhor caminho não é provar quem está certo, mas preservar o que é importante. A relação, o ambiente, a sua própria saúde mental. Isso não significa que você deve aceitar tudo calado. O estoicismo não é covardia disfarçada de serenidade. Ele é clareza disfarçada de força. Você fala o que precisa ser dito, mas escolhe como dizer, quando dizer, e se vale a pena dizer. Uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é a escuta ativa. E escutar, de verdade, é mais raro do que parece. A maioria das pessoas apenas espera sua vez de falar. Já entra numa conversa com a resposta pronta. Mas o estoico escuta como quem quer entender, não como quem quer vencer. Ele presta atenção no tom, nas pausas, no que está sendo dito, e no que está sendo evitado. Isso exige presença. E exige uma mente não reativa. Quando você escuta com essa profundidade, cria um espaço de respeito. E muitas vezes, só isso já desarma o conflito. Porque a outra pessoa sente que foi ouvida. E quando alguém se sente ouvido, se acalma. É como se uma parte dela dissesse, ok, não estou mais lutando sozinho. Depois de escutar, vem o momento de falar. E aqui entra um princípio estoico fundamental. Escolha suas palavras como se estivesse esculpindo em pedra. Porque elas ficam. Porque elas têm peso. E porque, depois de ditas, não podem ser recolhidas. Por isso, fale com clareza, com firmeza e com gentileza. Evite acusações. Evite generalizações. Troque o você sempre pelo quando isso aconteceu, eu me senti assim. Isso muda tudo. Porque tira o outro da defensiva. E coloca você como alguém disposto ao diálogo, não à guerra. Muitas vezes, um conflito se prolonga não porque há algo realmente grave, mas porque ninguém quer ceder. Porque há um apego à razão, ao orgulho, à posição. Mas o estoico sabe ceder quando é sábio. Sabe ceder sem se diminuir. Porque ele não está interessado em ganhar discussões, está interessado em cultivar paz. Interna e externa. Outro ponto essencial é o discernimento. Nem todo conflito precisa ser resolvido. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda pessoa está pronta para o diálogo. E o estoico sabe reconhecer isso. Ele não desperdiça energia tentando convencer quem não quer ouvir. Ele observa, compreende, e se necessário, se afasta. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Marco Aurélio dizia, a melhor maneira de se vingar de alguém é não se tornar como ele. Essa frase serve como escudo contra o impulso de revidar. Porque revidar no mesmo nível é descer ao campo onde tudo se perde. A calma, o foco, a razão. Lembre-se de que o conflito é uma oportunidade disfarçada. Oportunidade de conhecer melhor o outro. De conhecer melhor a si mesmo. De exercitar virtudes como paciência, tolerância, humildade e discernimento. E até mesmo de fortalecer vínculos, porque às vezes, é no atrito que se revela o que é verdadeiro. Claro, nem sempre você vai acertar. Vai haver momentos em que você vai reagir mal. Vai perder o controle. Vai se arrepender de algo que disse. E tudo bem. O estoicismo também é sobre recomeçar. Sobre revisar, aprender, ajustar.
O que importa é o movimento constante de melhora. Dilapidação. Uma técnica valiosa para os momentos de tensão é simplesmente respirar fundo. Pode parecer banal, mas muda o jogo. A respiração desacelera o corpo, interrompe o circuito da reação automática e traz você de volta para o agora. Muitas vezes, 3 respirações conscientes bastam para transformar a conversa. Também ajuda muito escrever. Se você não consegue resolver um conflito de imediato, escreva sobre ele. Escreva o que sente, o que entendeu, o que gostaria de dizer. Isso clareia. Isso organiza. E às vezes, só o ato de escrever já dissolve a emoção acumulada. No fim das contas, resolver conflitos com calma e razão é um ato de coragem. Coragem de não seguir o impulso. Coragem de abrir mão de ter razão para preservar a paz. Coragem de enfrentar o outro sem perder a si mesmo. E isso, por mais raro que seja, é possível. Agora que você já aprendeu a enfrentar as divergências com sabedoria, vamos explorar outro aspecto essencial dessa filosofia: a racionalidade. A capacidade de pensar com clareza mesmo em meio às emoções, tomar decisões com lógica e agir com consciência. Porque no fim, o estoico é, acima de tudo, um ser racional. E é com a razão que ele atravessa a vida com firmeza. No meio do caos, a mente racional é como um farol. Ela não grita, não se apavora, não reage com desespero. Ela observa, analisa, decide. E quando age, não é por impulso, é por sabedoria. Os estoicos compreendiam a racionalidade como a qualidade mais nobre do ser humano. Não apenas como uma função do intelecto, mas como uma bússola interna que aponta o caminho certo mesmo em meio às tempestades emocionais. Para eles, não existe virtude sem razão. Não há coragem verdadeira sem pensamento claro. Não há justiça real sem ponderação. E não há autocontrole sem discernimento lógico. É a razão que separa o homem da fera, o sábio do instintivo, o dono de si do refém das circunstâncias. Mas o que é, na prática, viver racionalmente? É olhar para cada situação com um filtro lógico e consciente. É separar o que é fato do que é interpretação. É avaliar as consequências de cada atitude. É pensar no longo prazo antes de agir no curto. É escolher o que é certo, e não o que é fácil. Isso parece simples, mas não é automático. Porque somos atravessados por emoções o tempo todo. Raiva, medo, ciúmes, vaidade, orgulho, inveja. Todas essas forças tentam sequestrar nossa mente e ditar nossas atitudes. E muitas vezes, conseguem. Tomamos decisões movidos por mágoa. Dizemos coisas no calor do momento. Reagimos antes de refletir. E depois, vem o arrependimento. A racionalidade entra exatamente aqui, como um freio. Como um intervalo lúcido entre o impulso e a ação. Epicteto dizia, se quiser ser feliz, faça menos julgamentos. E julgamentos, na linguagem estoica, são interpretações precipitadas, emocionais, distorcidas. São conclusões formadas sem análise. É quando achamos que alguém quis nos ofender, sem provas. Quando acreditamos que um erro significa fracasso eterno, sem ponderar. Quando rotulamos situações como boas ou ruins, sem entender o todo. A mente racional não rótula. Ela observa. Ela entende que o que hoje parece um problema pode, amanhã, revelar-se uma bênção. Que o que hoje causa dor pode trazer força mais adiante. E que nada é só bom ou só ruim. Tudo é processo. Tudo está em movimento. E quem tem razão, sabe esperar o desenrolar antes de julgar o início. Marco Aurélio, um dos líderes mais poderosos do mundo em sua época, passava suas madrugadas escrevendo para si mesmo frases como: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Ele sabia que, como imperador, era constantemente testado. E que só manteria sua integridade se mantivesse a razão no centro de tudo. Ele era rodeado por bajuladores, ameaças, traições, batalhas. Mas sua mente era sua fortaleza. E isso, ele cultivava todos os dias. Você também pode fazer isso. Mas exige prática. Uma mente racional não surge do nada. Ela se constrói. Se treina, se lapida. Aqui estão algumas formas de fortalecer a razão em sua vida. Faça perguntas antes de reagir. Quando algo te impactar emocionalmente, pergunte-se: isso é verdade? Isso é útil? Isso é proporcional? Qual seria a melhor resposta possível aqui? Esse simples questionamento já muda sua postura. 2. Escreva. Colocar no papel os pensamentos ajuda a organizá-los. Ajuda a ver com clareza o que está confuso por dentro. Ao escrever, você afasta a emoção crua e se aproxima da análise lúcida. 3. Evite decisões imediatas em momentos intensos. Se estiver com raiva, triste, ansioso, espere. Dê um tempo.
Reflita. A maioria das decisões feitas sob forte emoção são más decisões. A razão precisa de espaço para respirar. 4. Aprenda com os erros. Toda vez que agir impulsivamente e se arrepender, não se condene, estude. Pergunte-se: o que eu pensei? O que eu deixei de considerar? Qual teria sido a atitude racional? E use isso para a próxima vez. 5. Cerque-se de pessoas que valorizam a racionalidade. O ambiente influencia muito. Se você vive cercado de reatividade, drama, impulsividade, será mais difícil manter o centro. Mas se está com pessoas que param, ponderam e analisam, você aprende com o exemplo. A racionalidade também exige que sejamos humildes. Porque pensar com clareza não é achar que estamos sempre certos, é reconhecer que podemos estar errados. Que talvez o outro tenha uma parte da verdade. Que talvez nosso julgamento inicial tenha sido apressado. Isso não diminui. Isso engrandece. Porque mostra a maturidade. Mostra a inteligência emocional. Além disso, ser racional é saber priorizar. É entender o que merece atenção e o que deve ser ignorado. É não dar energia para o que não edifica. É saber dizer não com firmeza e sim com consciência. É agir não porque está pressionado, mas porque está convicto. E é também, em muitos momentos, aceitar a realidade como ela é. Nem tudo pode ser mudado. Nem tudo vai acontecer como você quer. E a mente racional reconhece isso sem se rebelar. Ela não desperdiça força tentando remar contra a maré da vida. Ela ajusta as velas e segue com dignidade. Viver racionalmente é viver com presença, com responsabilidade, com um olhar mais amplo. É sair do modo reativo e entrar no modo estratégico. É escolher cada passo como quem constrói uma ponte, não como quem apenas pisa no escuro. E sim, haverá recaídas. Momentos em que você se deixará levar pela emoção. Mas a diferença é que agora, você saberá o que está acontecendo. Terá consciência. E isso, por si só, já é um passo enorme. Porque quando você enxerga, você pode mudar. Ao cultivar a razão como guia, você se torna mais livre. Livre do caos emocional. Livre das pressões externas. Livre da necessidade de agradar, de vencer, de provar algo. Você age com intenção. E isso, no mundo de hoje, é revolucionário. Você entendeu o papel da racionalidade como fundação de uma vida equilibrada? Vamos explorar um princípio igualmente libertador: a autossuficiência. Porque um estoico de verdade não depende do mundo para ser feliz. Ele encontra dentro de si tudo o que precisa para viver em paz. Em um mundo onde constantemente somos bombardeados com mensagens de que precisamos de mais sucesso, mais reconhecimento, mais seguidores, mais dinheiro, o estoicismo propõe um caminho oposto. Ele diz: encontre tudo o que você precisa dentro de si. Essa é a essência da autossuficiência. Não como isolamento, mas como liberdade. Não como desprezo pelo mundo, mas como independência dele. Os estoicos entendiam que uma vida baseada na dependência de fatores externos é uma vida frágil. Porque tudo que vem de fora pode ser tirado a qualquer momento. E se a sua paz está atrelada ao comportamento de outras pessoas, à aprovação de terceiros ou às posses que acumulou, então sua paz nunca será realmente sua. Autossuficiência, aqui, não é arrogância. Não é se fechar, não é não precisar de ninguém. É outra coisa. É saber que, mesmo quando o mundo desaba, existe dentro de você um espaço seguro, sereno, estável, um lugar que ninguém pode invadir. É a capacidade de ser inteiro, mesmo quando tudo ao redor está pela metade. Marco Aurélio escreveu: muito pouco é necessário para viver uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua maneira de pensar. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Quanto da nossa infelicidade vem de coisas que realmente faltam, e quanto vem do que acreditamos que precisamos. A autossuficiência começa com o cultivo do contentamento. Não é conformismo. É gratidão prática. É olhar ao redor e ver o que já existe. É parar de adiar a felicidade para quando as coisas melhorarem, quando eu tiver isso ou aquilo. É perceber que, neste exato momento, há vida, há ar, há possibilidades. E isso já basta. Sêneca, outro grande estoico, vivia rodeado de riqueza, mas praticava regularmente o que ele chamava de pobreza voluntária. Durante alguns dias, comia pouco, dormia no chão, vestia roupas simples. Ele fazia isso não porque precisava, mas para lembrar a si mesmo que poderia viver com pouco. Que o luxo não o definia. Que a ausência de conforto não o destruía. Era um exercício de liberdade. Você pode fazer o mesmo, à sua maneira. Pode, de tempos em tempos, escolher o caminho mais simples. Não como castigo, mas como fortalecimento. Caminhar em silêncio em vez de se distrair.
Comer algo simples e saborear cada parte. Ficar um tempo sem redes sociais. Sem estímulo. Apenas com você mesmo. E observar como se sente. Talvez, no começo, surja inquietação. Um vazio. Uma ânsia por preencher. Mas se você atravessa isso com calma, algo muda. Você começa a perceber que muito do que você achava que precisava era apenas barulho. Que por trás do desconforto existe uma presença. E essa presença é você. Sem filtros. Sem dependência. Outro aspecto importante da autossuficiência é emocional. Estamos acostumados a buscar fora o que deveríamos construir dentro. Esperamos que o outro nos valide, nos entenda, nos reconheça. Colocamos nossa autoestima nas mãos alheias. E vivemos na corda bamba, sempre sujeitos ao humor, às palavras e ao olhar dos outros. Mas o estoico entende que sua dignidade não está nas mãos de ninguém. Que o valor que você tem não muda com a opinião do outro. Que a sua paz não pode depender do comportamento de alguém instável. E isso não significa ser insensível. Significa ser inteiro. Significa que você pode amar, conviver, colaborar, mas sem se perder. Sem implorar por afeto. Sem implorar por aprovação. É claro que somos seres sociais. Que nos conectamos, que precisamos de relações. Mas há uma diferença entre compartilhar a vida com alguém e entregar sua felicidade nas mãos dessa pessoa. O primeiro é saudável. O segundo é prisão. Praticar a autossuficiência também passa por desenvolver o gosto pela própria companhia. Quantas pessoas hoje conseguem ficar sozinhas em silêncio sem se sentir ansiosas? Quantas conseguem passar um tempo sem se distrair com uma tela? A verdade é que o desconforto de estar consigo mesmo revela o quanto estamos desconectados da nossa própria essência. Reserve momentos para estar só, para se escutar, para escrever, para caminhar sem destino, para refletir sem estímulo externo. Aos poucos, essa solitude deixa de ser solidão e vira nutrição. Você se abastece de si. E isso é raro. E isso é poderoso. Outro ponto central da autossuficiência é a simplicidade. O mundo nos empurra para a complexidade. Mais consumo, mais metas, mais velocidade. Mas a alma, muitas vezes, clama por menos. Menos coisas. Menos distração. Menos correria. E mais sentido. Simplificar a vida é uma escolha corajosa. É dizer não a excessos. É selecionar com cuidado o que entra na sua casa, no seu corpo, na sua mente. É parar de acumular o que não precisa, objetos, compromissos, opiniões. É viver com menos, mas com mais presença. A simplicidade não é pobreza. É foco. É clareza. É saber o que importa. É entender que uma vida plena não se mede pelo que você tem, mas pelo quanto você precisa para estar em paz. Por fim, a autossuficiência se expressa na forma como você lida com o tempo. O autossuficiente não vive correndo. Ele sabe que não está em competição. Que não precisa provar nada. Que o tempo é um recurso sagrado, e que não deve ser gasto com pressa, com comparação, com ansiedade por chegar a algum lugar. Ele vive o agora com plenitude. Escolhe com cuidado no que vai colocar energia. Sabe que a vida é feita de trocas, e que, ao dizer sim para algo, está dizendo não para todo o resto. Por isso, escolhe com calma. E vive com intenção. Ser autossuficiente é ser livre. Livre do medo de perder. Livre da necessidade de impressionar. Livre da ilusão de que algo de fora virá salvar. É viver com dignidade, com consciência, com serenidade. O poder de viver com menos e ser mais. Vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre o desapego dos resultados. Como agir com excelência, sem se tornar refém do desfecho. Porque um estoico de verdade não vive pelo aplauso. Ele vive pela virtude. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados. Desde cedo, nos ensinam a valorizar o pódio, o diploma, o troféu, o número de curtidas, o status alcançado. E quanto mais nos condicionamos a isso, mais difícil fica agir por convicção. Porque tudo começa a girar em torno da pergunta, e se não der certo? Mas o estoicismo oferece uma resposta libertadora. Faça o seu melhor, e desapegue do resto. Os estoicos acreditavam que o único verdadeiro controle que possuímos está nas nossas ações, não nos resultados. Porque o desfecho depende de uma infinidade de variáveis externas. O tempo, as escolhas de outras pessoas, o acaso. O processo, por outro lado, é seu. É o que você escolhe fazer. É onde você coloca esforço, intenção, virtude. Essa ideia está sintetizada em uma das frases mais poderosas de Epicteto: faça o que deve ser feito. O restante está além do seu alcance. Simples, direta, mas revolucionária. Porque nos tira da ansiedade de controlar tudo, e nos coloca no presente, no que depende de nós. Imagine que você se preparou durante semanas para uma apresentação importante.
Estudou, ensaiou, dormiu bem, fez tudo com excelência. Mas, no dia, algo sai do seu controle. O público está disperso, o equipamento falha, o tempo é cortado. Se sua paz depender do resultado, você sairá frustrado, derrotado. Mas se ela estiver ancorada no processo, você sairá fortalecido. Porque fez a sua parte. E isso basta. Essa postura não é desinteresse. Muito menos mediocridade. Pelo contrário, é comprometimento com o que realmente importa. A excelência no agir, não a aprovação no final. É entender que você pode dar tudo de si e ainda assim não alcançar o que queria. E tudo bem. Porque o valor está em quem você se tornou ao tentar. Marco Aurélio costumava escrever: aceite tudo o que vier amarrado ao fio da razão. Ele entendia que a vida não segue nossos roteiros. E que muitas vezes, aquilo que parece um fracasso é apenas um desvio necessário. Um redirecionamento. Uma preparação para algo que ainda não conseguimos ver. Mas a mente condicionada ao resultado se desespera com cada desvio. Interpreta cada não como um fim. Cada falha como uma ameaça. Cada crítica como um ataque pessoal. Porque está viciada em controle. Em validação. Em recompensa imediata. Desapegar dos resultados, portanto, um ato de maturidade. É confiar no processo. É plantar com consciência e aceitar que a colheita tem seu próprio tempo, e às vezes, sua própria forma. Nem sempre a recompensa vem da maneira esperada. Mas quase sempre ela vem. E vem em forma de aprendizado, de caráter fortalecido, de serenidade desenvolvida. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo de não ter retorno. Quantas ideias não executadas. Quantos projetos engavetados. Quantos sentimentos não expressos. Tudo porque o foco estava no e se não funcionar. Mas o verdadeiro estoico inverte essa lógica. Ele pergunta: isso é certo? Isso é justo? Isso está de acordo com meus princípios? Se a resposta é sim, ele age, mesmo sem garantias. Essa forma de viver reduz drasticamente a ansiedade. Porque a ansiedade nasce do desejo de controlar o incontrolável. Quando você se entrega ao processo com presença e solta o apego ao desfecho, algo muda. Você não fica mais refém da expectativa. Não se machuca mais por coisas que fogem da sua alçada. Você age com liberdade. E a liberdade é o terreno fértil da virtude. É claro que isso exige treino. Porque somos condicionados desde cedo a buscar o prêmio. A associar valor ao resultado. Mas isso pode ser ressignificado. Você pode, aos poucos, começar a prestar mais atenção em como faz as coisas do que no que elas vão te dar. Quer um exemplo? Escreva um texto, não para que ele viralize, mas para que ele seja verdadeiro. Treine, não para impressionar, mas para evoluir. Ajude alguém, não para ser reconhecido, mas porque é o certo. Essa mudança de foco traz leveza. Porque tira o peso da obrigação e coloca no lugar a intenção. Outra prática poderosa é a da autoavaliação. Ao final de um dia, ao invés de perguntar o que conquistei, pergunte: fui íntegro com meus princípios? Agi com excelência? Fui honesto comigo mesmo? Se a resposta for sim, então foi um bom dia, independentemente dos resultados externos. E se os resultados forem negativos? Se a tentativa não funcionar? Se o projeto fracassar? Ainda assim, você vence. Porque agiu com coragem. Porque se expôs. Porque tentou. E isso já te coloca à frente de quem vive paralisado pelo medo. O desapego dos resultados também te torna mais resiliente. Porque as frustrações não te esmagam. Elas te ensinam. Você começa a ver os obstáculos não como inimigos, mas como treinadores. Cada fracasso se torna um espelho. Cada desvio, uma lição. E com isso, você cresce. Evolui. Se fortalece. Marco Aurélio dizia: a recompensa de uma boa ação é tê-la feito. Esse é o espírito do desapego. A própria ação é suficiente. A própria entrega já vale. Você vive com propósito, não com pressa. Com intenção, não com ansiedade. E isso transforma tudo. Agora, pense em como sua vida seria diferente se você aplicasse esse princípio em cada área. Relacionamentos, trabalho, saúde, projetos pessoais. Imagine o que você faria se o medo de fracassar não existisse. Imagine quanta energia seria liberada se você agisse simplesmente porque acredita, e não porque espera algo em troca. Esse é o verdadeiro poder do desapego. Ele não te torna frio. Te torna invencível. Porque nada pode tirar de você aquilo que está enraizado em quem você é. Você se torna constante. Firme. Imperturbável. E age com uma liberdade que poucos conhecem. E agora que você compreende a beleza de fazer sem se apegar, está pronto para um dos últimos degraus dessa jornada. Aprender a aceitar as perdas inevitáveis da vida com dignidade e sabedoria.
Porque a vida, cedo ou tarde, vai tirar algo de você. E a forma como você reage a isso define quem você realmente é. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai tirar algo de você. Pode ser alguém que você ama. Pode ser um sonho, um plano, uma certeza, um caminho que parecia seguro. E quando isso acontecer, a dor vai bater, vai rasgar o peito, vai abalar seu chão. E é nesse momento exato, que tudo o que você cultivou dentro de si será posto à prova. Porque aceitar as perdas não é sobre não sentir. É sobre não se perder naquilo que foi perdido. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dor. Eles prometeram uma vida com força. Uma força que nasce da aceitação da impermanência. Tudo o que você ama, tudo o que te cerca, tudo o que você acredita ter, tudo isso está de passagem. Você está de passagem. E entender isso não é pessimismo. É liberdade. Porque ao aceitar que tudo muda, você para de tentar segurar o incontrolável. E começa a viver o presente com mais profundidade. Sêneca dizia, aquele que se apega com demasiada força a qualquer coisa está preparado para sofrer. E ele não dizia isso para te afastar do amor, da alegria ou dos vínculos. Ele dizia isso para te ensinar a amar com leveza. A se entregar sem se escravizar. A desfrutar sem se prender. A aceitação das perdas começa com a consciência de que nada é garantido. Não importa o quão bem você faça, quão forte você ame, quão cuidadoso você seja, a perda pode vir. E, quando vier, ela te ensina. Ensina sobre desapego. Sobre humildade. Sobre aquilo que realmente importa. Ela te mostra o que fica quando tudo o resto vai embora. Quantas pessoas você conhece que passaram por grandes perdas, e depois de um tempo, se tornaram mais sábias, mais maduras, mais empáticas? A dor tem esse poder. Ela te desarma. E nesse desarme, você vê quem você é. Sem máscaras, sem escudos, sem distrações. E se você permitir, ela te transforma. Mas atenção! Aceitar a perda não é fingir que não doeu. Não é varrer o sofrimento para debaixo do tapete. Isso é repressão, e a repressão sempre cobra um preço. Aceitar é o contrário. É olhar de frente. É dizer, isso doeu. Isso me partiu. Mas eu não vou me reduzir a essa dor. Eu não vou viver como se tivesse morrido junto. Você sente. Você chora. Você silencia. E então, aos poucos, você se reergue. Um passo por vez. Não igual ao que era antes, mas mais forte, mais consciente, mais humano. Epicteto dizia, não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas sim como elas acontecem. Assim, sua vida fluirá bem. Esse é o coração do estoicismo. Alinhar sua mente à realidade. Lutar contra o que é, apenas prolonga o sofrimento. Mas aceitar o que é, com dignidade, abre espaço para o recomeço. E recomeçar é sempre possível. Mesmo depois das maiores perdas. Porque enquanto você estiver vivo, há caminho, há respiro, há horizonte. E o que a filosofia estoica te oferece é esse chão firme para seguir, mesmo com o peito ainda aberto. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento contínuo é escolha. E essa escolha está em como você interpreta, reage e segue. A aceitação das perdas também nos ensina a valorizar mais. Quando você entende que pode perder algo, você passa a viver com mais presença. Você para de adiar, de negligenciar, de achar que vai durar para sempre. Você diz eu te amo com mais frequência. Você escuta com mais atenção. Você agradece pelo que tem, não porque é pouco, mas porque existe. E isso basta. A prática da gratidão, aliás, é uma aliada poderosa nesse processo. Porque ela te lembra de tudo o que permanece, mesmo quando algo vai embora. E sempre permanece algo. Um aprendizado, uma memória, uma marca, uma força que antes não existia. E, às vezes, até uma nova versão sua, mais verdadeira. Outro ponto essencial é entender que o desapego não é frieza. Não é se fechar. É justamente o oposto. É se abrir com coragem. É amar sabendo que pode acabar. É se entregar sabendo que pode doer. Mas, mesmo assim, viver intensamente. Porque a vida, com todos os seus riscos, ainda vale a pena. E o estoico vive com essa clareza. Ele não foge da perda, ele a honra. Honrar a perda é reconhecer seu impacto, aprender com ela e seguir. É construir sentido a partir do que foi quebrado. É encontrar, nos cacos, a matéria-prima para uma nova escultura. Porque você não precisa voltar a ser o que era. Você pode ser algo novo. Algo mais profundo. Algo mais inteiro. Marco Aurélio dizia, receba sem orgulho. Deixe ir sem apego. Essa frase é um convite à leveza. A deixar que a vida flua sem tanta resistência. Sem tanto controle. Sem tanto medo. E quando você começa a viver assim, algo muda.
Você se torna mais calmo, mais firme, mais presente. As perdas continuam vindo, mas elas não te arrastam mais. Porque você aprendeu a permanecer. Permanecer não como quem endureceu, mas como quem enraizou. Como uma árvore que perde folhas, mas não perde a essência. Como um rio que muda o curso, mas segue fluindo. Como alguém que sabe que a dor passa, e que aquilo que é verdadeiro sempre encontra uma forma de continuar dentro de nós. E agora, ao final dessa jornada, olhe para tudo o que você aprendeu. Você entendeu o poder do silêncio, do hábito, da meditação. Aprendeu a manter a calma, a refinar a percepção, a resolver conflitos com sabedoria. Cultivou a razão, a autossuficiência e o desapego. E agora, está pronto para aceitar as perdas com dignidade. Isso é o estoicismo. Não como uma ideia, mas como um modo de viver. Uma prática diária. Um caminho de força serena, de liberdade interior, de resiliência silenciosa. Que você siga com coragem, com clareza, com leveza e, acima de tudo, com presença. Porque no fim, agir como se nada te incomodasse não é negar a dor. É saber quem você é mesmo quando ela bate à porta. E esse conhecimento, ninguém pode te tirar. Obrigado por ficar até aqui, no canal Pensador Moderno. Deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar nosso projeto.